Será que eu mudei tanto assim? Cadê aquela minha bateria social? Quero conhecer gente nova, mas tô morrendo de preguiça. Yes, Beyoncé, I wanna release my job, but I wanna my FGTS. Se anda sentindo que algo em você está diferente e que amizades, trabalho e alguns relacionamentos não fazem mais sentido, você não tá sozinho nessa. O tema do podcast de hoje é Mudei, e agora? Pra me ajudar, eu tô com essas coaches de transição. Eu estou aqui com a Paula Prado. Bem-vindos não, eu já tô acostumada a falar meus bem-vindos, né? É uma delícia estar aqui, tô muito ansiosa para fazer esse vídeo. Eu gosto de conversar sobre essas coisas que a gente tem para oferecer hoje. Enfim, bora lá. Perfeita. E eu também tô aqui com o Lucas Abe. Oi, gente. Eu tô fazendo aqui o papel da pessoa que não sabe o que fazer com a própria vida. Li a pauta, morri, assim, estou completamente dentro da pauta, né? Então, se você tá ouvindo esse podcast e começa a se identificar com o que eu falo, é esse o meu papel mesmo, eu tô ferrada. Você não está sozinho, cara ouvinte. Então, a ideia desse episódio surgiu a partir de um tweet da Paula Prado. Quantos de vocês estão passando por um luto social? Assim, tá triste que a vida social não é mais como era antes, e mesmo que tente reviver isso agora, nada mais parece o mesmo. As pessoas todas estão diferentes, você está diferente, e agora sente que tem que achar uma nova turma, só que não consegue se conectar verdadeiramente com ninguém. E sente que está mais impaciente com o antigo e com preguiça de criar laços para o futuro, porque parece que não se conhece, ou que se conhece muito e agora não combina com nada de antes. E foi um gatilho pra mim, quando eu li. Eu falei, meu Deus, é exatamente como eu estou me sentindo. Para começar, eu queria fazer a seguinte pergunta para vocês. Principalmente nesses últimos 2 anos, algo deixou de fazer sentido para vocês? Tudo. Pra mim, eu também tô nessa. Eu comecei naquela época de pandemia, assim, a gente começa a se conhecer mais, você fica muito internalizado, seus medos, você tem que passar sozinho, não adiantava recorrer a nada, sei lá, os seus amigos também estavam, você começou a prestar mais atenção em você, eu pelo menos falo por mim, né? Eu comecei a prestar mais atenção em mim. Assim, eu comecei a ver que às vezes eu não queria falar com outras pessoas que tinham problema. Sabe quando não é recíproco? Eu não tava muito... Eu comecei a me achar até um pouco egoísta, assim, sabe? De pensar que eu tinha que pensar em mim, porque eu tinha que cuidar de mim e cuidar dos meus. E... Não sei. Aí eu vi que não fazia sentido mais nada. Não fazia sentido eu conversar com quem não ia me ajudar em nada. Não fazia sentido eu retomar hábitos também que não iam me ajudar a passar pela fase de mais internalização, que a gente se viu obrigado. Então eu parei de fumar, comecei a andar de bicicleta. E aí eu, que sempre fui muito do tô ali, vamos gente, a da galera, sabe? Vamos pra festa. Eu comecei a gostar de ser mais saudável. Eu comecei a gostar de falar menos com as pessoas. Eu comecei a gostar da minha companhia. Eu falei, cara, eu sou mó legal. E aí que eu fui perdendo, realmente. Eu via que não fazia mais sentido eu me associar com pessoas que eu não tinha mais... Eu não queria mais ser da festa, vamos burlar a pandemia e beber num lugar. Não, eu tava neurótica, gente. Eu tava bem neurótica a respeito de doença, de tudo. E aí que eu falei, não. E aí comecei a me associar a umas outras pessoas, digamos, da bike. Mas também não era só aquilo, entendeu? Eu também não sou só a bike. Eu sou outra coisa também. Eu sou aquela Paula, mas não sou aquela Paula. Aí... perdi. Me identifico muito com isso, porque eu era uma pessoa que era repleta de amigos, assim, eu moro bem na região central, então pra mim é muito fácil encontrar os amigos. E nesse período, bem no auge do isolamento, eu detesto até hoje, reuniões online. não tinha paciência de ficar olhando pra câmera, começava a achar defeitos em mim, já quero fazer uma harmonização facial no meu nariz, não aguento mais olhar minha cara na câmera, não presto atenção na pessoa, fico só olhando a minha cara. Eu entendo esse ponto de descobrir um novo eu. E principalmente quando você falou de ouvir mais, gente, eu sou
falador. Gosto de ser meio centro das atenções, de dominar a conversa, fazer todo o storytelling. Amo mediar rolês dos amigos. E aí eu descobri que não, que eu gosto de ouvir. Tipo, gosto de ouvir mais, ver. E às vezes, ouvindo mais, você percebe que às vezes tá falando uma merda, uma coisa chata. Tipo, ai, preferia estar em casa, sabe? Eu acho que isso teve um impacto muito maior em mim, assim. Em mim também. Nossa, gente, eu não sei nem por onde começar, assim, porque enquanto vocês estavam falando, eu tava fazendo uma retrospectiva porque a pandemia foi março de 2020, né, estourou ali. Estamos em julho de 2022, então se parar pra pensar é bastante tempo. Eu acho que a gente já ia mudar bastante em contexto não pandêmico em 2 anos. Quem dirá em contexto pandêmico, né? Então, no meu caso, eu comprei quadros góticos, eu mudei o meu armário, tem um Drácula na minha parede, deixa eu mostrar. Meu Deus. A Elvira. É a Elvira, Rainha das Trevas, o Drácula e o Brad Pitt em entrevista com o vampiro. Então, eu tive momentos, assim, muitos momentos interessantes de perceber o que eu sentia falta, porque é interessante, do que eu tenho saudade, e sim, das minhas relações, porque eu sempre fui muito seletivo com amigos, gente, apesar de estar muito rodeado de gente, eu sei quem é os meus poucos e bons, né, então isso não mudou, só se fortaleceu durante a pandemia. Ao mesmo tempo, conhecer gente nova é incrível. E, cara, é muito dúbio, porque quando você conhece uma pessoa nova e ela é um lixo, é horrível. Agora, quando você conhece uma pessoa nova e ela é incrível, você fala assim, nossa, obrigado, vida. E eu conheci amigos que eu tenho amizade hoje online durante a pandemia através de uma aula de dança. Então, é muito curioso, assim. É muito legal, né? E assim, depois que eu voltei a sair... Desculpa, gente, eu quero ouvir o que eu quero, no sentido de estilo de música, né? Então, assim, parei de abrir mão do meu gosto musical, parei de abrir mão das minhas vontades. Se eu tô num bar e eu quero ir embora, agora eu vou embora, né? Eu não tô mais negociando sacrificando, presença. assim, né? Eu fiquei, o que eu falei, a gente fica mais egoísta. De repente, assim, você fez... Tipo, não faz mais sentido eu ficar cedendo, sabe? E você começou a falar assim, eu quero agora aproveitar o que eu gosto. Eu quero ir pra tal lugar, eu quero escutar aquela música. Começou, eu era... tá bom, gente, vamos ficar, mais legal, é o que eu falo. Eu era, vamos, claro. Hoje em dia, dá 5 minutos, a mesma coisa que do Lucas. Vamos, chega, já deu. Quero voltar pra casa cedo. Eu era uma pessoa, antes da pandemia, que virava à noite, se fosse o caso. Inimiga Hoje eu do gosto fim, de né? rolê de dia. Eu gosto de chegar 1h da manhã em casa. Se chega às 11 horas, vamos sair, a festa começa às 11, eu já não quero mais ir. Que maluca! Nunca fui assim. Sim, eu gosto mais agora de date vespertino, por exemplo. Que às vezes, gente, qualquer coisa inventa uma desculpa e vai embora. Não sei o que, vou embora. Qualquer coisa, se for muito bom, dá vontade de eu ficar, de esticar. Mas assim, realmente, eu era meio inimigo do fim. Hoje em dia, não mais, assim. E tenho vários amigos que também inverteram. Eu falo que antes eu poderia sair às 11 e aí voltava às 5. Eu ainda posso voltar às 5, mas eu quero sair de casa às 3, às 4. Entende? Se eu sair de casa antes, eu consigo aproveitar o que eu quero um monte. Mas não começa pra mim nesse negócio de noite, gente. É muito. É too much. Aí eu acordo no dia seguinte. Aí 3 dias ruim. Sabe quando você não quer mais isso? Daí eu não quero mais sentir é verdade, isso. gente. Nossa. Quero estar viva, sabe? Eu quero me sentir viva. Eu quero amanhã acordar e falar, vamos fazer outra coisa. Vamos, se for o caso. Ou ficar em casa fazendo nada. Eu aprendi a gostar muito. Acho que todos nós aqui, a gente aprendeu a gostar mais da gente, da companhia, da nossa companhia. Que a gente também é legal. Às vezes a gente é extremamente insuportável. E como a gente é meio dúbio também, né? Que, assim, às vezes eu me considero até um pouco hipócrita. Juro, eu me descobri um pouco mais hipócrita do que eu pensava. O filme que eu assisti sozinho no cinema foi Me Chame Pelo Seu Nome. Imagina assistir esse filme sozinho, na Paulista 10 da noite.
Ai. Eu saí transtornada, andando assim, sem conseguir enxergar o ponto de ônibus, pois as lágrimas refletiam a luz. E assim, meu Deus do céu. Então, assim, essas experiências de solitude, né? Sabe, assim, eu sou meio essa pessoa. Mas mesmo quem já estava um pouco acostumado com a solitude, durante a pandemia foi bem difícil. Aí agora, quando a gente tá num momento que a gente volta a socializar, eu tô com dificuldade. Porque, não comigo, né, eu não acho que eu mudei meio o modo como eu socializava, acho que tá meio justo, né, comigo. Mas a bateria social... Diminuiu. Acabei de voltar de um festival de teatro, 6 dias com o elenco, 4 dias convivendo. Pessoas me parando na rua porque assistiram a peça, nunca vi a pessoa na minha vida. Voltei e precisei dormir 18 horas. Sabe, assim, de cama, de tipo assim, catatônico, coma, motivo social. Porque, né, muita coisa. Ao mesmo tempo é muito bom, então eu adoro ser contraditório, né? Tô aí com a Paula. Eu adoro isso, não, é o que eu falei, a nossa hipocrisia, tipo, é muito bom, mas de repente do nada é muito ruim. E aí eu me vi mais egoísta, eu que sempre falei, gente, individualista, porque assim, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de fazer as coisas sós. Então eu sou mais introspectiva, eu vou no cinema, eu almoço sozinha, eu me levo pra sair, pra jantar sozinha e eu gosto. Então no começo da pandemia, apesar das pessoas, eu tava neurótica com a doença e tal, né, normal, acho que todo mundo, eu me senti bem, porque eu falei, yes! Agora eu não tenho que fazer coisas, não me senti na obrigação, eu nem sabia que eu sentia obrigação de participar de coisas, entende? E aí eu falei, nossa, que paz, é o que eu falei, eu mudei meu hábito, eu fiquei mais saudável, parei de fumar na primeira semana da pandemia. Então, a primeira parte, a Season 1 da pandemia pra mim foi ótima. O problema é quando começou aquela abertura, assim, aí eu descobri amigos que eu achava que eram muito amigos, que terminaram amizades comigo, porque eles eram do biruliro, sabe? E com papo de toma remédio pra quê? Gente, não fode, juro, assim, sabe? E aí, realmente, alguns amigos meus eu dei uma afastada, e a gente era super amigo, mas de repente não deu mais. E aí, na segunda parte, do ano passado, que a gente já pôde se socializar um pouco, né? Então, assim, naquele de não aglomerar, eu acho que a gente sentia a necessidade de, pelo menos, sair um pouco mais de casa. Então, pelo menos, eu me sentia um pouco mais tranquila de sair de casa, toda protegida, máscara, não aglomeração, não queria me juntar às pessoas. Mas eu comecei a ver que, assim... E agora, né? Quem eu busco? Porque o que eu faço aqui? Eu não posso aglomerar, eu não posso... Quem eu tenho o maior papo pra eu fazer as coisas aqui? E ainda veio esse egoísmo, entendeu o que eu quero dizer? Da gente querer que as pessoas cuidem, se preocupem com a gente, ou que, tá tudo bem com você, pra gente manter um elo. Mas de repente eu não queria. Eu tava assim, eu quero fazer só a minha coisa. Mas vamos fazer que eu não quero. E eu comecei a perceber que eu tava me afastando. E aí quando eu queria conhecer gente nova, sabe? Pra mim era toda hora um papo que eu falava, gente, não é o meu papo. Ninguém fala a mesma língua que eu. Ninguém tá pensando a mesma coisa que eu. Tipo, até pode, mas não é igual. E astrologicamente dizendo, porque eu tenho que vir com esse assunto, porque, né, afinal de contas... Amo. Então, quando a gente estava passando por um processo de revisão de valores pessoais, valores financeiros, como a gente lida com o dinheiro, com os nossos bens materiais, como a gente vai lidar com o nosso interno. E a gente estava meio perdido. Quem não era acostumado a ficar muito só, começou a se perder de si mesmo. Eu fui me encontrando. Eu não me perdi, eu não fiquei perdida. Pelo contrário, eu fiquei muito mais eu. Comecei a me sentir mais tipo, mais só, bem mais só, mas enfim. E agora, nesse período que a gente tá aqui, que começou em setembro do ano passado, mais ou menos,
É isso. É como se a gente estivesse se separando de relações superficiais para buscar a gente. Só a gente. Fazer só o que a gente quer, encontrar a nossa individualidade e entender. Só que assim, para encontrar a nossa individualidade, a gente não consegue fazer tantas concessões igual antes. Isso é uma coisa de Rahu em Áries. A gente não consegue fazer concessão. Entende? Porque se você não pensar como eu já não tô com paciência para lidar com isso. Entendeu? Eu quero pessoas que são parecidas comigo. E as relações que geralmente precisam de concessões, precisam de tolerância, precisa ceder, precisa tudo, elas estão se quebrando agora. Porque a busca individual, ela não acontece assim, me descobri, gente, é isso. Daqui um mês já tô ótima, já sei tudo que eu quero. Não. Você vai ter que experimentar ser você. E você vai cair, e você vai precisar de outras pessoas, você vai achar outras pessoas, e você vai cair com essas pessoas de novo. Enfim, é o momento, até 2023, na verdade, que a gente vai estar mais egoísta mesmo. Eu amei que você disse experimentando você, porque foi exatamente isso que eu senti. Eu comecei estranhando algumas coisas que antes me agradavam, e quando a gente fala da hipocrisia, era justamente aquilo que me agradava que passou a me desagradar. Então, as pessoas que não faziam tanta questão do rolê, que era a imagem que passava, tipo, todo mundo tá indo, e a pessoa, não, hoje eu tô de boa, com uma resposta meio seca, me incomodava um pouco isso. A pessoa que ia embora na hora que tava ficando legal, e hoje eu entendo 1000% essa pessoa, 1000% mesmo. E algumas pessoas podem estranhar isso, porque a gente estranha. Imagina o nosso ciclo de amigos, que a gente tava um pouco afastado, sem ter tanta convivência. Então, um exemplo, eu era uma pessoa que era muito briguenta. Então, por exemplo, eu era uma pessoa que, se você me magoasse, eu precisava magoar você de volta. O sentimento que você me causou, eu precisava devolver pra você na mesma moeda. Então, se você fez eu me sentir mal, eu precisava fazer você sentir a mosca do cocô do cavalo do bandido, assim. E aí eu ia me sentir bem com isso. Só que, antes da pandemia, isso já estava mudando um pouco em mim. E depois não faz mais sentido nenhum. Hoje, pra eu querer discutir e magoar alguém, é muito difícil. Muito, muito, muito difícil mesmo. E eu tô fazendo algo que era algo que eu jamais imaginei que eu faria. Que é a pessoa falar algo e eu falar, nossa, isso me magoou. Nossa, que coisa horrível, isso me deixou bem chateado. Jamais eu ia demonstrar esse lado vulnerável. Então meus amigos estranham essa pessoa. Eu estranho essa pessoa também. Porque eu não tenho essa força. Igual você falou, eu não tenho energia, disposição pra conhecer. A minha disposição é tipo de brigar. Pra mim, brigar é algo que não faz mais tanto sentido pra mim. Então meus amigos estão estranhando. E é normal, porque eles conheciam o Y que conseguia se impor através da briga. Que conseguia pedir. E agora não. É tipo, nossa, isso me magoou. Que faz a pessoa se sentir um lixo também, sabe? Cara, antes mesmo da pandemia, eu sempre fui a pessoa de vou sair com você, a gente vai pra um bar e a gente vai ficar 3 horas. Porque você sustenta as minhas 3 horas. Eu saio de casa pra aprender alguma coisa, entendeu? Então, assim, se eu tô saindo de casa, eu vou sentir que eu tô perdendo meu tempo se as relações forem muito superficiais. O que pode ser pode ser irritante. É irritante em algum sentido, porque você fica assim, vou sair pra mudar minha vida, às vezes não acontece. Entende? Também tem um pouco isso, assim, do tipo, a gente vai. Date, então, não quero nem entrar nesse assunto. Porque estou. Aí é justamente o próximo tópico, Lucas. Como assim? Pronto. Pulo. Não, já introduzindo o próximo tópico, que é como as pessoas estão se relacionando pós-pandemia. Eu não estou me relacionando. Eu estou solteiro. E assim, se depender de mim, morro solteiro. Que isso? Não, mas é porque as outras pessoas tá muito difícil, gente. Porque assim, tá difícil. Aplicativo nunca funcionou pra mim. Porque, gente, assim, eu preciso saber ao vivo. A minha libido, ela no momento está morta, velada, enterrada, cremada, jogada aos ventos no mar. Não vou buscar cada grão de poeira da minha libido que morreu. Ela vai voltar, e ela está voltando. Mas assim, cara, tem que bater a vibe,
sabe? E aí, e é muito curioso porque, que nem eu falei, eu fiz amigos online, só que bateu a vibe mesmo online. Aí ao vivo bateu mais ainda, né? Aí, então assim, no sentido libido, ouvintes, saibam que eu estou solteiro, eu consegui o date, vou conseguir ao vivo. E se eu não gostar de você, eu vou dar alguma desculpa. Eu recebi um recado aqui de uma ouvinte que ela disse o seguinte: Quero conhecer alguém, mas não consigo criar intimidade. Socorro, como faço para conhecer pessoas novas? Sinto que vivo no gibi da Turma da Mônica. E eu acho que faz sentido. Uma reclamação antes. A gente mudou durante esse período e o Instagram, como ferramenta, também mudou. E ele dificulta a nossa paquera hoje em dia. Porque antigamente você, sei lá, um flerte no Instagram básico. Você dava uns likes, ficava lá uma listinha, 3 fotos com a sua carinha. Pronto, uma coisinha assim, ó, discreta. Deu em cima, quem é essa pessoa? Vou entrar, vou dar like de volta, segue, rola. Hoje, mudou essa configuração. Você tem que dar like em 50 fotos, 30 reels, não sei o que, no IGTV da pessoa. Aí você vai parecer psicopata já. Tipo, nossa, eu tô assustando a pessoa. E muita gente cansou da paquera online, porque ficou nesse período na paquera online onde não aconteceu nada. Tipo, não evoluía. No meu comeback da pandemia, eu vou pegar essa pessoa. Jamais, já tomei a 3ª dose, tô aqui levando fora, aguardando a pessoa. Combinei com vários. Ai, na segunda dose a gente sai, já Tem bicha que tá na 4ª e não me chamou pra sair, entende? Então, assim, não sei, tá difícil mesmo. A palavra é tá difícil. Eu acho que esse negócio, eu sou igual do Lucas, nunca funcionou pra mim, porque eu gosto da espontaneidade da coisa, entendeu? Eu gosto de estar num lugar e aí, sabe assim, alguém vai lá, fala alguma coisa e eu enxerida, na verdade, dou aquela sorriso, sabe? Tipo, ouviu conversa alheia. Ou na época, né, tipo, você vai fumar um cigarro, pede um isqueiro, aí começa uma coisa ali assim. Eu gosto desse tipo, assim. Eu não gosto de ter que fazer um interrogatório. E aí você tem que entender. E parece, eu não sei pra vocês, mas assim, parece que eu tava... Na hora que eu tava, digamos, em aplicativo, eu fazia perguntas como se, assim, essa pessoa... Como se ela fosse muito séria, entende? Assim, eu não posso escolher qualquer um. Ela tem que ser desse jeito, desse. E aí tinha, eu lembro que eu tava ali, tinha um que eu sempre... A gente sempre se curtia, porque eu entrava no app, saía do app. Entrava, saía. E a gente sempre se curtia. Aí a gente começava a conversar, aí brigava, aí desligava, porque ele queria me ver. Aí depois eu tava pro app, aí os dois se curtiam de novo, começava a conversar e brigava de novo. Aí eu falei, essa merda não funciona pra mim, não. Eu quero do nada. Eu gosto das coisas que surgem do nada. Então, diferente... Me surpreenda, né? É, diferente, assim, comigo aconteceu assim, ou tudo foi bem intenso, e morria logo em seguida, sabe? Tipo, acho que pela carência ou por uma vontade de... Eu não sei, na verdade eu não parei pra pensar sobre isso, não. Mas eu tenho o costume de intensificar. Eu sou mais intensa, então eu atraio automaticamente gente mais intensa também. Então, aí, nossa, paixão, nossa senhora, de repente... Só que assim, superficial. Entendeu? E de repente, do nada, eu já pegava uma coisinha, já falava, gente, já enjoei, não quero mais falar com essa pessoa, como é que faz agora? E tal, e pra mim foi no começo da pandemia, não. No começo da pandemia eu não tava nem pensando, só contatinhos. Aí depois, no 2021, comecei com os contatinhos, mas aí eu namorei, mas era isso. Foi intenso, mas sabe, tipo, nada a ver com nada. Foi o que eu falei, sei lá, eu nem sei porque que eu tava ali. Eu acho que é pelo esporte, de sentir alguma coisa, sabe? Que ele não me escute. Mó chato, né? Mó chato. Mas assim, eu acho que era pelo esporte, de ter uma companhia. Não era de ter sentimentos, era companhia. Alguém pra fazer as minhas coisas, já que eu não tinha mais amigos, digamos. E aí, que também morreu, porque não tinha nada a ver comigo, porque eu não fui mais seletiva. E aí que depois, quando você começa a aí depois eu comecei a selecionar, e aí, enfim, ficou mais difícil, igual o Lucas. Não, eu tô jóia. Mas eu, na paquera ao vivo, eu falei, falei, meu comeback depois da pandemia, eu vou ser muito mais ousado, vou chegar... não consigo, gente. Na paquera ao vivo, mesmo antes e depois, AP e DP depois da pandemia,
Eu sou igual Jesus, aquele adesivo de Jesus. Ficarei olhando até que entenda. Se a pessoa não chegar em mim, perdi. Eu só voltei a isso, né? Tipo, vamos viver com o carnaval que teve em abril. Aí o carnaval ali, ele me abriu pra tudo. Realmente, ele me abriu. Aí eu comecei, sei lá, eu tava com vontade mais de ficar fantasma da festa, sabe? Assim, quero me fantasiar, e é isso, e ouvir uma música, foda-se todo mundo, não tô nem aí. Só que de repente, do nada, eu comecei a me ver muito mais olhando as pessoas, sabe? Tava todo mundo, nessa época, tava todo mundo mais... E eu nunca fui tanto de carnaval. Mas dessa vez, sei lá, que deu que eu fui. E aí que eu me abri, aí eu comecei a gostar, assim. Eu falei, tá bom, tô começando a entender o que eu quero, o que eu não quero. Que eu posso participar das coisas que eu acho legal. Não necessariamente neste lugar vão ter as coisas e pessoas que eu quero. Entendeu? Mas eu comecei, por exemplo, sei lá... não sei, eu acho que a gente vai começando a fazer umas coisinhas que a gente gosta. Acho que o amor a gente encontra fazendo o que a gente gosta. Sabe, aquela coisa assim, adoro ir no cinema. Você vai encontrar alguém no cinema. Porque tem mais sentido, porque é uma paixão tua. Então, o que eu tô falando dessa relação superficial de, porque não sei o quê, porque lá, não vai rolar. Vou conhecer alguém numa praia, alguém desenhando, não sei, gente, não sei ainda. Não, mas eu acho que a gente encontra, é só você pensar nas suas outras relações que foram mais significativas. Onde que você encontrou essas pessoas? Fazendo o quê? Falando sobre o quê? É mais ou menos a mesma linha. A gente tem um padrão inconsciente de achar a gente que tem a ver com a gente, entende? A gente não é mais bobo, né, que... Não, não sei, enfim, de procurar nos lugares errados. Eu achei várias pessoas em muitos lugares errados, sabe? Mas eu acho que tem sempre um padrão e vai continuar permanecendo esse padrão. Ou não, se você mudou muito, né? É igual o Lucas, que não falou não sai de casa. talvez seja online, o seu com seus amigos. Entendeu? Talvez seja na amizade que você vai conseguir as coisas. Sim, muito provavelmente. É isso, né? É que eu ri muito, é que eu tava rindo em silêncio. Vai aparecer na gravação da minha voz, eu hahaha. Mas é porque quando a Paula falou assim, muito provavelmente você vai encontrar as pessoas que você vai se relacionar nos lugares que você gosta. Aí eu só pensei assim... Cara, na balada gótica ninguém olha pro lado, tá todo mundo na própria pira, dançando com a fumaça e a parede, entendeu? Então, assim, é isso, assim. Então, acho que muito provavelmente, não sei o que vai acontecer no meu caso. Eu tenho uma amiga que ela... A galera do trabalho dela insistiu pra ela ir num date. Falou assim, dá um match aí no Tinder e tal, e vai, não sei o quê. E ela, não, preguiça. Insistir, ela foi. E aí ela tava lá na rua do trabalho dela e o cara ia lá naquela rua do trabalho dela, que era aqui em Pinheiros, pra eles terem um date. E aí o cara falou assim, vou me atrasar, estou pegando um pouco de trânsito. Ela ficou lá na rua. Passou um outro cara, trocou olhares com ela, resumindo, estão namorando. É isso que a Paula falou, é um match que é tipo, mano, é perfeito, assim. E aí eu olho, se ela não tivesse... Permitido. Se ela não tivesse se forçado um pouquinho que seja, sabe? Será que ali também tem uma surpresa? Não pode guardar algo legal? Na balada gótica, uma pessoa não pode estar ali, tipo, no meio da fumaça, mas olhando? Será? Eu vou fazer uma pergunta muito idiota, mas eu preciso fazer, tá incontrolável. O cara que trocou olhares com ela tava de máscara? Não, acho que começo do ano não. A galera já não tá andando mais na rua em São Paulo. Eu tenho uma crise de, assim, gostar de gente de máscara. E aí eu fico pensando assim, se a pessoa tirar a máscara e ela for feia... Porque eu me apaixonei pelo atendente da farmácia, que era muito, muito simpático, muito bonito, a voz dele era ótima, muito cheia de tatuagem, assim, atendia muito bem, sabe, uma coisa assim, um pouco taqueira, já tô pronta. Mas aí ele tinha máscara. E eu fiquei assim, eu preciso ver esse homem sem máscara. Porque vai acabar com a minha vida, ou vai ser incrível, entendeu? E aí, farmácia, até hoje estão usando máscara. Eu também não sei se ele continua trabalhando lá. Então, morreu meu marido de máscara cedo. Porque o que aconteceu? Vou morrer sem saber se ele é bonito.
É uma tragédia isso, gente. Uma Dá vontade de puxar, drama. né? Falar, ai, deixa eu ver só uma coisa Deixa aqui, eu puxa. ver só uma coisa. Aí eu vejo até hoje o mistério do boy, meu marido da farmácia de máscara. Gente, muito pisciano, muito Eu, pisciano, meu assim, Deus. muito ansioso, porque que difícil. E aí, quando acabou, tipo, tiraram máscara, eu falei assim, vou ver, farmácia não tira. É verdade. Eu tenho aqui uma questão de um outro ouvinte que ele falou o seguinte: durante esse período descobri que odeio o meu trabalho e o que eu faço. Então, o que eu acho? Como eu interpreto isso às vezes? Claro, você vai se conhecendo, todo mundo viu que, pô, não tenho tempo a perder, né? Tipo, é isso que a gente começou, não tenho tempo a perder. Não tenho tempo pra ficar fazendo coisa que eu não gosto. Mas, muitas vezes, mesmo a gente aqui, cada um tem o seu negócio, muitas vezes, até coisa que você gosta, tem a parte que ela é chata. Tem a parte que você não quer lidar do seu trabalho. Entende? Então, você tem que ter, assim, por exemplo, você tem que ter uma motivação. Então, a motivação, poxa, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Então, continua fazendo aquilo que você tem que fazer, porque te dá dinheiro, te dá estabilidade. Você precisa encontrar uma motivação para o trabalho não ser assim uma fonte de chateação, mas uma fonte de, cara, isso daqui me proporciona jantares, me proporciona minha viagem, para você se estimular a continuar fazendo alguma coisa que você não quer tanto, até você também descobrir o que você quer. Porque a gente sabe, eu não gosto, mas sabe o que quer? Sabe o que gosta? Tem coragem de peitar aquilo que gosta? Tem coragem de, tá bom, não quero saber de dinheiro. Todo mundo aqui que começou, nós aqui, ninguém pensou em ganhar dinheiro, que de repente agora, milionário, vamos ficar todo mundo rico. Não, fez porque gosta. Você tá fazendo aqui seu podcast porque você gosta. Entende? Você fez sem esperar a remuneração de trocar de trabalho. Claro, você pode ter pensado isso depois, óbvio. Mas assim, o que eu quero dizer é que até você poder se manter, para ter esse período, para você poder fazer aquilo que você quer, ou você passou por um momento de extrema necessidade e se viu obrigado a fazer alguma coisa que tinha mais a ver com você, porque você não achou que você era bom em nada, a não ser isso. Foi o meu caso, quando eu comecei o meu canal, foi exatamente isso. Ou você fica ali pensando na grana que, pô, pelo menos eu viajo, sabe? Pelo menos eu como, pelo menos até eu achar o que eu quero. Assim, o que eu gosto de fazer e ter dinheiro pra fazer aquilo que eu quero fazer. Eu acho que as pessoas, Exatamente. elas estão muito viajando em Nárnia, sabe? Porque vê na internet a galerinha que dança e ganha muito dinheiro, vê uma Virgínia que ganha muito dinheiro, vê os influencers que ganham muito dinheiro apenas vivendo, digamos, né? Na cabeça deles. E que não é bem assim, apesar de parecer que é assim. Há uma romantização, né? E aí todo mundo quer ser isso, mas eu falo, gente, mas o mundo não funciona só de influencer. O mundo não funciona só de dinheiro rápido, ganhar dinheiro com seus 30 anos, você tem que estar milionário com carrão, que é o propósito. Eu tenho certeza que muitas pessoas, influencers, tiktokers, essas coisas, vão chegar a uma idade deles que eles vão falar, e agora? Entende? Também Exatamente. todo mundo vai passar por esse processo. Eu acho que todo mundo passa, até ator, artistas e tal, também tem uma hora que eles estão chegando no nicho, ficou ali, preciso de mais outra motivação. Aí eles vão lá e mudam. Acho que acontece com todo mundo, só que a gente romantiza, idealiza como que é o dos outros, porque a vida dos outros parece muito melhor, sempre. Nossa, eu sou mestre em ver o lado B da vida das outras pessoas, assim. Então, quando a pessoa tá... tem a ver com o meu mapa astral também, né? Mas, enfim. Sim, tem. Então, quando a pessoa tá... vê isso é muito bom enquanto ator, né? Que eu faço toda a gênese da personagem ali vendo ela, assim. Então, quando... Cara, eu não sei, eu não sou pesquisador, mas eu tenho absoluta certeza que a quantia de burnout dentro do meio corporativo cresceu, sei lá eu quanto % durante a pandemia. Né? No meu caso, além de ator, eu sou naturólogo, então eu trabalho com saúde. Legal. E sou autônomo. Sim, é o máximo. E eu percebi que eu sou incapaz de fazer um trabalho que eu não veja sentido. Eu adoeço, e aconteceu.
né? Eu fiquei 4 dias dentro de uma empresa. Eu fui contratado na quinta, na segunda eu me demiti, porque eu comecei a enlouquecer. Então, assim, eu sou sensível nesse grau, né? Assim, de tipo, cara, por que você tá aqui? Assim, e também o sentido do dinheiro, no meu caso, é muito importante que eu veja sentido e eu veja valor no meu trabalho, né? Então, trabalhar com arte, trabalhar com saúde. Cara, quem não precisa de saúde? Quem não precisa de arte? É que nem falar que não precisa de água, né? Agora, sei lá, eu tá dentro de uma empresa Que tá dando lucro pro patrão, que eu não respeito o cara, que eu acho ele uma porcaria. aí eu vou estar sentindo que eu tô jogando minha vida no lixo, sabe? Ai, vou me demitir Então, agora, Lucas Abbe, pelo amor de Deus. Esse é um sinal, nossa. A música da Beyoncé foi o primeiro sinal, esse foi o segundo seu, nossa. Não, mas assim, isso eu tô falando do meu ponto de vista, tá? Assim, só que ao mesmo tempo, gente, os meus pais me sustentam. Eu tô morando na casa deles. Eu não passo fome. Eu não tive nenhuma alteração econômica. Isso, assim, a fatia... Eu não sou elite. Mas quem que pode dizer o mesmo dentro da pandemia? Sabe, assim? Então, privilégios no plural de classe. Aí pra eu poder ter essa oportunidade, né, de pensar o meu propósito de vida. Porque quem no Brasil que consegue fazer isso, né? E aí é meio dúbio de novo, porque que bom que eu consigo, então eu vou fazer, né? Muita gente, também até porque como eu trabalho, né, com saúde, eu atendo pessoas com florais, com fitoterápicos e tal, e mano, muita gente tá em crise, assim, com trabalho, com precisar se sustentar, né? Aí é uma fatia da classe média que não tá dependendo, consegue se sustentar, mas às custas de trabalhos que elas não necessariamente gostam. Então aí dá um nó dentro da pessoa que é difícil. Nossa, você falou a palavra nó e descreve perfeitamente como eu me sinto. Ao mesmo tempo que eu quero ter todas as possibilidades possíveis, não consigo decidir nada, não consigo escolher nada. E eu acabo me enrolando nisso e ficando preso. Contextualizando, eu trabalho há 10 anos no mesmo lugar e lá eu fiz os melhores amigos da minha vida, moldou muito quem eu sou hoje, me proporcionou muitas coisas legais, estou num cargo muito confortável e estável, mas que já não faz mais o mínimo sentido pra mim, né? E aí ao mesmo tempo que eu olho, sei lá, o LinkedIn e vejo vagas que eu também não me enxergo ali, empresas que eu não fazem o mínimo sentido pra mim. E aí, enfim, são várias coisas, vários processos. Quero fazer outra coisa. Já entendi que eu quero escrever roteiro. Fiz uns cursos, me apaixonei por storytelling. Amo. Tô fazendo uma oficina de roteiro que eu tô apaixonado. Isso já foi um grande passo. Outro ponto é que foi muito difícil pra mim desassociar que onde eu trabalho fosse alinhado ao meu propósito, sendo que é muito injusto colocar esse peso do seu propósito. Às vezes é o que a Paula acabou de falar, que não é algo que tá alinhado a quem você é, ao seu propósito. Às vezes é um puta trabalho capitalista do caralho, como 99,9%, que vai só te fazer ir no restaurante, que vai possibilitar que você more, pague aluguel num lugar que você quer, que você acha bacana, que você consiga frequentar tal ciclo com seus amigos. Às vezes é isso, não vai estar alinhado ao seu propósito. Seu propósito é outra coisa, que eu acho que tem que descobrir. E aí eu me conto nesse momento que Apegado a esse FGTS, que é o mínimo que essa empresa tem que fazer, me mandar embora, eu não quero abrir mão do meu FGTS. Mas ao mesmo tempo sem saber pra onde ir. De tipo eu vou me arriscar, e querendo garantias, querendo ter controle mínimo dessa situação. E obviamente, como o Lucas já falou, a gente tá falando aqui de um ponto de vista que tem muitos privilégios envolvidos, muitas questões. Mas essa questão pra mim do controle, de querer garantias, de fazer tarô, de fazer mapa astral, pra tentar entender, tentar me preparar. E aí, tanto no tarô quanto no mapa astral, eles falam confia. E pra mim é horrível confiar. Inclusive, o tarô mensal no YouTube da Paula Prado falou pra mim confiar. Tipo assim, você sabe aceitar presentes, e é isso, tipo, confiar nesse momento. E é onde eu tô hoje. Eu tô tentando entender que,
Acho que dá pra ser um pouquinho aquariano, meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, sabe? Tipo, dá pra confiar, porque às vezes pode levar a gente pra um lugar que a gente não espera. E às vezes pode estar mais alinhado com quem a gente é, sabe? A gente merece. Eu acho que a gente merece algo bom, tem algo bom reservado pra gente. E eu falo isso porque um dos meus amigos, que inclusive eu conheci nesse meu trabalho, ele foi demitido, ele queria muito ser demitido, ele estava lá também há 10 anos, quando ele foi mandado embora. E ele queria só a FGTS dele, igual a situação, meu Deus. E aí, quando ele foi mandado embora, a empresa deu um rolo ali que demorou muito pra pagar o FGTS dele e pagou menos do que ele imaginava. Mas mesmo assim, deu pra ele seguir com o sonho dele. O sonho dele era, ele comprou uma van e ele amava fazer cachorro-quente artesanal. Era o que ele amava, fazer salsicha artesanal e vender em algumas festas, etc, nos bares. E ele amava fazer isso. Comprou a van, adesivou, tudo perfeitinho, tal, tudo certo. Já estava conquistando uma freguesia, estava tudo perfeito, veio a pandemia. E aí, durante a pandemia, ele conseguiu um emprego no... vou falar aqui, no YouTube. Sabe, ele nem estava esperando por isso. Mas foi, ele ama música, ele ama essas festas. Então ele sempre colocava o cachorro-quente artesanal dele nesses rolês. E hoje ele trabalha com música no YouTube, sabe? Tem alguma coisa que reserva ali, sabe? Eu tô nesse momento de acreditar que, tipo... de confiar no universo, que vai aparecer alguma coisa. E eu tô nesse momento de achar que, por que não? Por que a vida não pode surpreender a gente? Sabe? Por que eu tenho que estar sempre preparado? Olha, eu acho que a vida sempre bagunça para consertar, entende? Então, por exemplo, eu vim do meio corporativo também. E eu tava lá, tava super bem, nossa, super cargo legal. E aí eu fui mandada embora. E graças a Deus, aí eu falei, ganhei bem e tal. E resolvi que eu ia fazer um ano sabático. Porque eu precisava me conhecer, porque eu não tirava férias há 3 anos. E aí eu precisava. Só que foi chegando no final desse ano sabático, eu comecei a entrar em depressão. Porque eu falei, gente, eu não sei o que eu quero fazer. Eu não sei no que eu sou boa. Eu não sei o que eu faço, assim, eu não quero mais trabalhar no mundo corporativo, não funciona, eu não gosto de competição, eu não gosto de obedecer, eu tenho dificuldade com autoridades, tipo assim, um monte de coisa. E aí, é isso, e de repente um dia do nada, num lance, numa vontade de me ajudar, eu tava realmente com depressão, eu gravei o vídeo, botei na internet, no YouTube, não sabia que ele ia público, achei que ele era privado, eu meio um pouco narcisista, fui lá me ver, fiquei me vendo ali só pra ver como seria eu no YouTube, sabe, se faria sentido ou não, se eu sabia falar na câmera ou não. Beleza, fui fazer minhas coisas em casa, né, e tal, voltei pra ver de novo, e aí tinham, 100 visualizações, 2 inscritos, e... eu nunca pensei que eu ia ter um canal. E eu ainda tava em depressão. Eu falei, não vou. Vou fazer de novo outro vídeo quando eu estiver bem. Mas aí foi. E foi. E foi. Então, eu não pensei em fazer isso acontecer. Eu não acho que isso acontece com todo mundo. Porque tem gente... porque eu acho que as pessoas são diferentes. A minha motivação não é a motivação. Tipo, nossa motivação aqui dos 3. Fazer uma coisa que a gente gosta. Ir atrás daquilo que a gente gosta, porque as circunstâncias nos permitiram ir atrás do que a gente gosta de fazer. E tem gente que gosta de servir, tem gente que gosta de ter o salário no final do mês, tem gente que gosta de trabalhar num banco, aquele horário, aquela regra. São jeitos diferentes de ver a vida, né? Então, assim, o que eu acredito é que quando você faz alguma coisa que ela tem uma motivação por detrás... que seja você se conhecer, você trabalhar com aquilo que você gosta, você ajudar o próximo, você ser rico, que não importa. A moral sobre a tua motivação, pra mim, pouco me importa. Mas eu acho que quando você tá empenhado, sabe quando você fala, cara, eu queria uma coisa assim, mas você quer do coração mesmo? Sabe, eu queria que isso acontecesse. Independente de você tá, tipo, na sua carreira de publicitário, de repente um dia você vai lá e manda um texto e dá certo. Um texto de, tipo, fez um roteiro maravilhoso, botou aqui o podcast e fluiu.
Aí eu lembro que eu assistia uma coisa do Dr. Lair Ribeiro, que ele disse o seguinte, ele falou assim, se você chegou num patamar que você tá bem, você sabe reconstruir ele? Você sabe o que te levou a chegar até aqui? Porque se você não souber o que te fez chegar aqui, você, na hora que... Você pode perder tudo, mas você sabe depois montar os passos para chegar de novo onde você já chegou? E aí, se você não sabe disso, então é bom que você comece a descobrir o que te leva a fazer as coisas e a chegar na posição que você está satisfeito com você, entendeu? Porque a vida vai te dar flutuação, o seu trabalho vai te trazer coisas muito boas, ápices, e ele vai trazer coisas ruins. Mas é o que eu falo, às vezes, o do Lucas eu também entendo, no sentido de... eu também, o dinheiro para mim precisa ter um sentido. Eu preciso trabalhar para ter um sentido. Entendeu? Na minha vida. Não consigo trabalhar porque eu ganho no final do mês. Entende? Mas se eu tiver que, eu vou ter que estar disposta. Entendeu? Tipo, de repente do nada o YouTube não existe mais, acabou a Paula, ninguém lembra, não existe, sei lá. E aí? E aí? Entende? Tipo, eu tenho que entender que a vida também, a gente é obrigado a fazer as coisas chatas, sabe? Mas eu acho que você pode sempre confiar na vida, tipo, sempre. Sempre tem, eu acredito, a minha crença a respeito das coisas, que a vida sempre bagunça pra consertar. Naquele pinel ali, aquela galera que, sei lá, está na merda, você vendeu salada de fruta na praia, sabe? Que foi o que você pôde, e de repente você vira maior sensação da praia, da salada de fruta, e ganha dinheiro, e você pode fazer as coisas que você gosta. Você é demitido de um lugar, foi trabalhar num lugar chato até você se encontrar. E às vezes o encontro da pessoa é só a busca o tempo todo, não é alcançar, entende? Ai, quase chorei. Ai, eu tô muito mal. Um abraço. Nossa, o que dizer, né? Não faço ideia de como continuar. Adorei. Vocês já assistiram um filme Francis Já, Ha? eu amo! Sim, É perfeito. Tem esse contexto de que ela queria porque queria ser dançarina. Ela queria ser dançarina e assim, não era a vocação dela. E tem a parte pra mim que mais interessante desse filme é que ela criou alguma coisa na cabeça dela que é assim, eu vou viajar pra Paris e Paris vai mudar minha vida. Essa viagem vai mudar a minha vida. E aí ela viaja, o fuso tá todo cagado, ela não dorme, não consegue sair, não encontra a amiga dela, tipo, volta e a viagem aconteceu e, tipo, nada mudou, sabe? E como que o fluxo da vida segue de outro jeito. No final ela termina... Spoiler de Francis Ha, não é spoiler, né? Pelo amor de Deus, é um filme muito velho. Mas assim, no final ela consegue trabalhar com a dança, mas não dançando. Mas ela é uma ótima diretora. Então eu acho que é isso. Minha amiga, ela queria ser veterinária. Veterinária, fez porque fez, conseguiu se matricular, fez o primeiro semestre, no segundo semestre começaram a abrir bichos, né? Ela passava mal todas as vezes. Passava mal, desmaiou. Aí o professor falou assim, olha, vai ter a próxima aula, se você passar mal aqui você não consegue fazer. Tem gente que não consegue. Tipo, você pode achar que você quer fazer medicina, mas tem gente que não consegue ver um corpo aberto. E aí minha amiga, de novo, mostrou um cavalo aberto, ela, passou mal, não conseguiu fazer veterinária, tipo, desmaiou, vomitou e tal. E hoje ela tem um pet shop. Tipo, porque às vezes a ideia, o coração é, tipo, eu tenho que estar relacionado a animais. Só que aí a gente tenta categorizar o que vai ser relacionado a animais. Veterinária. E trabalhar em pet shop é uma coisa que não passa na cabeça. Mas a essência do trabalhar com animais não mudou. E aí que eu acho que a vida vai sempre te levando pro teu caminho. Entende? Sim, e no fim, o sonho da Francis Ha era ter o apartamento. Não aconteceu da maneira como ela imaginou, mas aconteceu. E assim como ela, muitas vezes a gente se cobra nesses períodos. Se cobra ainda mais, se coloca muito mais pressão, se torna muito mais autocrítico. A gente deposita toda a fé em uma única atitude, que vai ser a salvadora, que vai mudar completamente a nossa vida. E se frustra por não conseguir tomá-la, sendo que é difícil. É um processo, são passos. Por exemplo, às vezes a gente acha que uma decisão tem que vir acompanhada da atitude, sendo que não, às vezes você vai decidir, que já é um puta processo, decidir o que você quer fazer, para começar a pensar e planejar, e aí tomar sua decisão.
Às vezes você não precisa, muitas vezes, não precisa ter uma atitude junto com a decisão. É um processo. Primeiro a decisão, depois a atitude, entende? É como a Paula falou. Começa arrumando o quarto por um canto. Você não vai arrumar todo num dia se você não tá bem. Para essas pessoas que estão se sentindo nesse limbo, tentando descobrir quem eu sou, o que eu gosto, qual que é a minha vocação, como que vocês acham que essas pessoas conseguem encontrar uma bússola que seja? De alguma maneira ter um norte, se reconectar com ela mesma. Como que vocês acham que ela pode fazer isso? Eu vou dar essa vez primeira para o Lucas. Ai, gente. Não, ó, eu vou soltar uma polêmica, hein? Vamos encerrar. Vamos acabar com a vida das pessoas, vamos. Nesse último festival de teatro aconteceu um negócio muito interessante que virou uma chave na minha cabeça. Eu acho que, para além de buscar o que eu preciso, é preciso estar atento para ver os espaços onde eu sou necessário. Gente. Eu vou falar de novo. Fale, por favor. Ao invés de procurar o que você acha que você precisa, o que você acha que você gosta, o que você acha que é importantíssimo, que você precisa, a amizade, o trabalho, o lugar, não sei o que, o date, enfim, independente do objeto. O que você tá buscando também precisa de você. Pode ser um emprego, assim, né, que você faz muito bem, que aquele lugar precisa de você, mas você não gosta, entende? Porque eu, dentro desse festival de teatro, eu fui convidado para substituir um outro ator. Eu fui necessário. O teatro precisou de mim, não o contrário. Porque a gente tem muita coisa. Artista, então, 1000 feridas de assim. Eu preciso de teatro, eu preciso de arte, eu preciso de música, eu preciso da dança, eu preciso Francis Ha, né? Eu preciso ser bailarina. No fim, aquele grupo de alunas precisava da Francis Ha, porque ela era uma ótima diretora. Só que se ela tivesse ficado fixada no objetivo, só pensando no que ela precisava, ela não ia ter caído ali. Entende? Eu não ia ter voltado depois de 7 anos a atuar. E eu não sei se eu vou atuar de novo. Eu vou esperar pro teatro que o teatro precise de mim. Entende? Então, é meio isso, assim. O meu conselho pra essa galera que tá muito perdida é: alguém precisa da sua presença no mundo, né? Ninguém vai me convencer de que todas as pessoas têm um propósito, têm um motivo. Você pode achar que não, né? Mas alguém, em algum lugar, alguma pessoa, algum lugar, algum espaço, algum trabalho, sei lá, você é necessário, senão você não estava aqui. Então, estando atento a isso, eu acho que o propósito, ele vem, né? É um propósito que ele vem, deixa o propósito vir. Eu tenho um cara que eu gosto muito, que ele fala sobre o amor. E a gente precisa se sentir amado. Nós somos humanos, isso é psicológico, é psicologia e etc. A gente precisa se sentir amado. Então, para as pessoas que estão perdidas, onde você se sente amado? Onde você sente? Onde você se sente querido? É dentro da sua casa? Então fica mais um pouco com a sua família. Você não precisa alcançar. Você precisa se sentir primeiro aceito, acolhido. Quando a gente está perdido, o que a gente mais precisa é acolhimento. E muitas vezes a gente não tem o dos outros e a gente tem que aprender a se acolher, e é um saco aprender a se acolher muitas vezes, né? Porque você fala: gente, eu tô sozinho no mundo, ninguém se preocupa, eu não tenho pra onde correr, ninguém vai te tirar de um buraco que você mesmo se colocou. Se está perdido agora, é o jeito, eu encaro dessa forma. Ascendente Escorpião falando, né? Nossa, que Ascendente Escorpião, tipo, eu não tenho medo do buraco, entendeu? Vai lá, vai no fundo mesmo, vai ficar na merda ali. Pré-sal. Pré-sal, exato. Vai ficar ali no cantinho, não tenha medo de se sentir uma merda. Eu acho que a primeira coisa, assim, não tenha medo de falar: olha, eu sou uma bosta em tudo, eu sou ruim, eu não consigo, eu não sou amado, eu não sou aceito, eu não me entendo, eu não me encaixo, Ok, tá bom, beleza. Ok, aonde você se ama?
Eu gosto quando eu cozinho pra mim. Um passo. Eu gosto de me sentir com o meu corpo com vitalidade. Um passo, um exercício. Eu tenho porque isso daí é muito um sintoma de quanto realmente a gente tá perdido, porque tem muitos assuntos pra resolver e a gente não consegue resolver todos eles, porque a gente imagina que é muito maior, é igual um quarto bagunçado, entendeu? Quando a gente tá perdido nessa fase da vida, é um quarto muito zona e que você tá na cama, enfiado, não querendo sair da cama, porque você pensa que você tem que arrumar, e quanto mais você pensa que tem que arrumar, menos você tem vontade de arrumar, porque é muita coisa, lá. E aí o que você faz? Você arruma um canto. Hoje você vai arrumar o criado mudo, fim. Não vai cuidar do quarto. Você vai deitado, rolado da cama até o seu criado mudo e vai cuidar do seu criado mudo. Por hoje, só por hoje. Não se cobra, eu acho, sabe? Eu tenho isso assim, não se cobra pra sair de uma coisa que você ainda não viu a solução. Aí depois você vai lá, no dia seguinte você arruma um outro canto. Aos pouquinhos, seu quarto tá arrumado. E você começa a ver sentido em fazer pequenos passos. Que às vezes o problema é a gente ver o macro. Eu preciso organizar agora a minha vida. Eu preciso descobrir, eu preciso estar lindo, gostoso, bem de vida, inteligente, né? Tipo, muito realizado comigo. E, cara, é muita coisa, é muita pressão que a gente se coloca, porque a gente se compara muito aos outros, porque os outros estão resolvidos e a gente não. A real é que até a pessoa mais bem resolvida tá uma merda numa parte da vida dela, entendeu? Ninguém tá perfeito, então ninguém tá bem resolvido que agora. Eu aqui falando isso daqui, nossa, 120 questões atrás, entendeu? Assim, tipo, eu sei que acho que o objetivo da pessoa, poxa, não me sinto amada, não me sinto amparada, e por isso ela não sabe pra onde ela tem que ir, é tipo, o que você faz pra você e você tem orgulho? Eu tenho aqui no meu quarto juro por Deus, eu tava numa dessas aí. Antes do meu canal, que eu falei, perdida. Eu fui mandada embora, terminei o namoro de, 5 anos, depois me relacionei com outro assim, logo em seguida me relacionei com um que, nossa, abusivo, podre. Eu chorei, que eu falei, e o meu dinheiro acabou, e agora o que vai fazer? Eu também acho que todo mundo assim, a gente já se sentiu nessa. E aí que eu também tava perdida, eu também não sabia o que fazer, eu não tinha meus pais para me ajudar, eu tenho um pai doente que eu também, então ele também precisava da minha ajuda, e eu tinha que estar disposta, eu não estava disposta, muita pressão. E aí que, sei lá, aí eu escrevi um negócio aqui assim, eu sou daquelas que vai na internet, sabe, tipo, gente, o que faz para melhorar? Eu vejo vídeos de como sair dessa, como faz para melhorar. Aí eu só sei que eu coloquei ali, ó, você é linda, gostosa, inteligente, admirável, interessante, vitoriosa, forte. Aí eu falei, não deixa ninguém te dizer o contrário. Aí tem, se não tivesse sentido assim, vire o papel. E aí, no papel que eu falo, procure e encontre a liberdade de espírito. Porque onde existe liberdade verdadeira, existe paz. E onde existe paz, existe amor. E o amor destranca todas as portas. Gente, o ascendente em câncer aqui hoje, tá? Não, mas eu acho que a gente... É o que eu falo, é tentar dar um jeito da gente sair disso daí e tá tudo bem se você não... Não é que tá tudo bem, não tá nada bem. Eu sei falar, tá tudo bem você se sentir uma merda. Não, tá tudo mal você se sentir uma merda, eu sei. Mas assim, então sente mal mesmo. Porque só quando a gente sente uma bosta que a gente faz alguma coisa a respeito. Uhum. E se você assim, ficar assim, fingindo que você não tá se sentindo isso e que você vai tapando as coisas, vai ficando tudo tão raso. Você vai entrando num lance, num espiral que você não consegue ver com clareza como sair, entendeu? Estou nesse limbo ainda. Acho que agora eu estou quase saindo com o pezinho pra fora. Eu comecei a fazer análise e meu analista me indicou um negócio chamado Morning Pages. Que você acorda ou antes de dormir e você escreve. Tipo, não pensa, eu vou escrever nisso. Você escreve o que vem na tua cabeça. Sim. Aí eu tô fazendo todo dia de manhã. Eu acordo, vou comendo e escrevendo. O ideal é você escrever 3 páginas, eu escrevo 15.
13. É muito bizarro. Sua cabeça, sua mente vai descendo ali, vai dando um tom pra alguma coisa. E no final sai uma reflexão muito legal, assim. E às vezes o objetivo não é sair uma reflexão, mas sai alguma coisa que é muito legal. Quando eu comecei a escrever, foi quando eu comecei a perceber, nossa, eu adoro escrever. Que saudade que eu tava de escrever. Comecei a perceber isso, assim, sem essa cobrança. Exatamente como a Paula falou, a gente se cobra, tipo, ai, tem que ter sentido, tem que fazer isso. E aí você olha no Instagram, no LinkedIn, principalmente, porque você tá procurando uma vaga nova, você não se encaixa com nada daquilo. Você olha e fala, meu Deus, que porcaria que é essa? Eu sou uma porcaria. Sabe? E nesse momento, agora eu comecei a fazer uma coisa que eu chamo de bússolas. Assim, eu revejo filmes que eu amava, tipo, que marcaram a minha vida, tipo, sei lá, O Brilho Eternamente Sem Lembranças, Kill Bill, O Auto da Compadecida, que eu amo, Lisbela e o Prisioneiro, que também, tipo, vendo filmes que me marcaram, e eu quero olhar sob a ótica de hoje. E é muito maravilhoso. Tipo, eu tô revendo esses filmes que eu amo, e vendo como que eu mudei. Por que eu mudei? Antes eu achava que eu era Clementina, do Brilho Eternamente Sem Lembranças. Não, eu sou o Joel, sabe? Gente, pelo amor de Deus, eu sou ele, deprimido, que questiona tudo, querendo controlar tudo. E a mulher é, tipo, toda livre. Eu sou ele, sabe? Tipo, olha como que muda. Não, eu já enchi a boca pra falar que eu me identificava com essa frase da Clementine, que eu já postei no Facebook, no Instagram, no Tumblr, em tudo. Que é aquela frase famosa dela, que ela fala pro Joel. Muitos caras acham que eu sou um conceito, que vou fazer eles se sentirem vivos, que eu vou completar eles, quando na verdade eu só sou uma garota fodida que está procurando pela minha própria paz de espírito. E eu me identificava com isso. E quando eu reassisti esses dias, recentemente, eu percebi que eu sou a pessoa que deposita tudo numa outra e que acha que ela vai me completar. E que acha que vai fazer eu me sentir vivo, sabe? Eu tô muito mais próximo disso. E acho que na real eu sempre fui. Então, comecei a ouvir álbuns de novo, Alanis Morissette, da Florence and the Machine, How Big, How Blue, How Beautiful. Comecei a ouvir essas coisas e isso foi me dando um norte. Tipo, olha como eu mudei. Eu achava que eu era isso. E na verdade eu gosto daquilo. Tipo, assistir. Por isso que ficou tão fresco o Francês Rap, porque eu reassisti e falei, meu. Essa parte de viajar para Paris, muita gente quer morar fora, quer não sei o quê. Como se fosse resolver, e às vezes não é isso. Às vezes pode ser, mas às vezes não é isso. Sabe, você tá criando outra frustração, não tenho coragem de morar fora. Sendo que às vezes nem é seu propósito, sabe? E o que tem me guiado mais ainda é esse espírito meio Zeca Pagodinho aquariano, que é confiar. Nesse exato momento, circunstâncias estão trabalhando, se combinando, se encaixando, para você chegar onde você tem que chegar. Tá tudo acontecendo como deve acontecer. É uma proteção. Se não está acontecendo aquilo que você acha que deveria acontecer, alguma coisa está te protegendo. Tem sempre alguém te ajudando nos passos, ou algo te ajudando nos passos, entende? Para quem acredita, né? Claro, para quem não acredita, bom, não sei, porque o meu conceito é de acreditar, então... Eu não consigo entender quem não acredita, gente. Como pode? Ai, gente, amei esse episódio de hoje. Vamos até aplaudir aqui esse episódio que eu amei, gente. Achei ele perfeito. Queria muito agradecer essas pessoas maravilhosas que ajudaram a fazer desse episódio um episódio muito introspectivo, reflexivo, mas ao mesmo tempo muito leve, muito gostoso, muito lindo. Amei esse episódio, se tornou um dos meus favoritos já. Queria muito agradecer a Paula. Muito obrigada. Eu que amei esse papo, meu Deus. Eu gosto de conversar sobre a vida, sabe? Às vezes as pessoas me veem muito... Pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube chamado Paula Prado, que eu tiro o tarô mensal para o signo. E tem o meu Instagram, que é @paulapradoyt, onde eu falo bastante mais de astrologia védica, que é um segmento da astrologia que eu gosto, que eu estudo. Enfim, mas eu gostei muito de ter vindo pra cá pra falar sobre outras coisas, né? A gente tem as nossas profissões, as nossas vidas, assim, que são conhecidas pelos outros, mas é gostoso saber e conversar, assim, entender um pouco mais da outra... O que te leva a fazer o que você faz, sabe? Então é gostoso ver as motivações de cada um, foi gostoso ver de cada um de vocês. Obrigada. Eu que agradeço, amei muito. Queria também muito agradecer ao Lucas.
Gente, obrigado, muito, muito, muito obrigado. Tô saindo melhor dessa conversa do que eu entrei. Então, eu queria agradecer isso. Eu sou naturólogo, mestre reikiano, né? Vocês podem encontrar meu trabalho no @lucas.ab do Instagram. Produzo vídeo quando eu tô afim, produzo conteúdo quando eu tô afim. E sempre trabalho, porque eu sempre tô afim. Então, procurem aí. E aí vai ser o maior prazer tocar com vocês. Obrigado pela conversa, gente. Eu que agradeço, perfeito. É isso, gente. A única constância da vida é a mudança. Mas a única coisa que não pode mudar é o Instagram. Tá atrapalhando a paquera dos outros via Instagram. Tem que pensar no UX, na experiência de usuário da paquera, gente. Pelo amor de Deus, essa rede vai morrer. Pra que serve? Pra paquerar o Instagram. Pelo amor de Deus, muda.